7 hábitos que você deve evitar, porque afetam sua saúde cerebral. Muitos de nós não nos damos conta, mas nossa saúde cerebral depende de hábitos como um bom descanso, uma hidratação correta e uma oxigenação adequada. As doenças que afetam a saúde cerebral costumam ter sua origem em fatores genéticos, questões relacionadas à idade ou algum tipo de traumatismo. No entanto, a prática contínua de alguns hábitos também pode causar danos irreversíveis, dado que matam os neurônios ou reduzem sua atividade. Embora a perda de memória seja um efeito da deterioração cerebral sofrida com a velhice, existem alguns fatores que podem piorá-la ou acelerá-la. O mais preocupante de tudo é que muitos não sabem quais são estas práticas prejudiciais e por que elas tendem a produzir efeitos negativos nesta parte do corpo. Além disso, os danos costumam ser causados de maneira gradual, e é difícil detectá-los quando estão em suas etapas iniciais. Por esta razão, é primordial identificar os costumes pouco saudáveis e tomar medidas para evitá-los. Evite estes hábitos para proteger a sua saúde cerebral. 1. Pular o café da manhã. O café da manhã é uma das principais refeições do dia, e sob nenhuma circunstância deve ser ignorado. Ele desempenha um papel fundamental para o metabolismo, ainda que muitos não saibam, também é essencial para ativar as funções cerebrais no início do dia. A deficiência de proteínas, vitaminas e demais nutrientes no café da manhã está relacionada à deterioração cerebral e à perda de memória. Além disso, a atividade dos neurônios é afetada, e isso gera uma sobrecarga que se manifesta através da tensão. 2. Comer açúcar em excesso. Os açúcares refinados estão presentes em muitos alimentos, que incluímos com regularidade na nossa alimentação. O que poucos sabem é que eles são a causa principal dos transtornos metabólicos e de algumas doenças cognitivas. Os níveis altos de açúcar diminuem a produção das substâncias químicas do cérebro, as quais regulam muitas funções importantes. Seu consumo diário é uma das causas de ansiedade, depressão e risco de demência. 3. Fumar. Não é segredo para ninguém que o cigarro está cheio de substâncias tóxicas que impactam a saúde de forma negativa. Seu consumo regular provoca danos a nível pulmonar, como se fosse pouco, a longo prazo afeta consideravelmente as funções cognitivas. Tanto os fumantes ativos, como os passivos têm mais risco de desenvolver problemas de demência e Alzheimer. Isso se deve às interrupções que o fluxo sanguíneo sofre, o que impede um processo correto de oxigenação celular. Além disso, fumar reduz a capacidade de concentração e de realização de tarefas relacionadas à memória. 4. Dormir mal. Uma má qualidade de sono não apenas se manifesta com a falta de energia física, como também mental. Dado que o corpo não descansa o suficiente, o lóbulo frontal não trabalha de maneira apropriada. Como resultado, diminui o pensamento criativo. Além disso, aumenta a ansiedade e diminui a capacidade de controlar as emoções e a habilidade de resolver os problemas cotidianos. A privação do sono também aumenta os níveis de cortisol. Como resultado, gera estresse, depressão e outras emoções que afetam a qualidade de vida. 5. Não se hidratar o suficiente. A desidratação é um dos fatores que afetam de forma direta a saúde cerebral. Ela interfere nos níveis de energia, no estado de ânimo e na habilidade de alcançar a concentração durante as tarefas do dia.
Dado que o cérebro é composto em sua maioria por água, a falta de líquido interrompe processos essenciais para seu funcionamento ideal. Além disso, a deficiência de água afeta a saúde circulatória e impede um bom processo de oxigenação cerebral. 6. Expor-se a ambientes contaminados. O cérebro requer um fornecimento contínuo de oxigênio para nos oferecer energia e habilidades cognitivas. No entanto, a exposição contínua a ambientes contaminados pode interferir no intercâmbio de gases e no transporte de oxigênio para as células. Isso provoca uma diminuição de sua eficiência. Este fator está relacionado ao aumento do risco de problemas cognitivos graves, como o Alzheimer e a demência. 7. Comer em excesso. O consumo excessivo de calorias e gorduras não apenas tem um impacto sobre o metabolismo e o peso corporal, como também sobre a saúde cerebral. O sobrepeso leva a doenças, como a diabetes e os transtornos cardiovasculares. Além disso, acaba afetando a eficiência cerebral. Um consumo moderado de calorias atrasa o processo de envelhecimento celular e reduz o risco de degeneração cognitiva. Como conclusão, ainda que seus efeitos não sejam percebidos instantaneamente, o mais conveniente é evitar estes hábitos com a finalidade de proteger o cérebro. Em seu lugar, o recomendável é adotar uma alimentação saudável e balanceada, além de praticar exercícios mentais e técnicas de relaxamento.